Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um podcast Felizes os que ouvem a palavra de Deus. Felipe Bezerra, José Ricardo Bezerra. E hoje nós vamos fazer um comentário, oração, meditação sobre o Evangelho do primeiro domingo da Quaresma, que é Marcos 1, 12 a 15. Ainda estamos aqui abraçados com Marcos. Ainda 2 domingos ainda, né? Na quaresma tem-se evangelhos especiais, mas esses 2 primeiros domingos são do ano A, B e C. Então, cada um dos evangelhos nesses 2 primeiros domingos da quaresma obedecem também um ano litúrgico, né? E aí nós ainda estamos com Marcos. Vamos lá, eu vou ler aqui rapidinho, só são 4 versículos, e aí a gente vai tentar, dessa vez, ir versículo por versículo, especialmente porque separa, né? Vamos lá. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. Ele ficou no deserto durante 40 dias e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Curtinho, mas denso. Muita coisa para se meditar e se rezar aí, né? Esses 4 versículos aí divididos em 2 partes, né? A tentação de Jesus no deserto, que é um pouco diferente das tentações relatadas em Mateus e em Lucas, né? Mas são mais detalhadas lá, dão as 3 tentações. E aqui Marcos ele condensa, ele simplesmente diz que foi tentado no deserto por Satanás, né? Jesus foi tentado. E aí a segunda parte que é a pregação, o início da pregação de Jesus, do Evangelho de Deus, o Evangelho da Boa Nova de Jesus Cristo. Então vamos aí, É, o ponto aí, essa introdução vamos. geral, né, primeiro? Tradução geral. Acho que a gente pode fazer isso. Os 2 primeiros, depois a gente fala dos 2 seguintes. Essa passagem é meio que a justificativa que Marcos é representado pelo leão, né? Assim, no comecinho do Evangelho de Marcos vai falar dos animais selvagens. Então, nos símbolos aqui para você. O podcast também é cultura. Vamos lá. Nos símbolos que a gente sempre vê dos evangelistas, tem 4 símbolos de 4 evangelistas, né? Que é o homem, o touro, o leão e a águia. O homem Peraí, deixa eu ver se eu me lembro. Mateus, Não, que é o filho do Mateus é homem. o homem, que é o filho do homem, e também que ele começa com a genealogia de Jesus. O, a águia é João, porque a teologia mais alta é o que voa mais alto. O touro é Lucas, por causa da referência ao templo. E Marcos é o leão, que é essa referência aqui logo no começo do Evangelho, dos animais selvagens. Mas, enfim, essas referências também desses 4 animais, né, desses 4 seres, está lá no Apocalipse, que a igreja, a tradição, referenciou aos 4 evangelistas. Isso. Mas, assim, enfim, isso aí, eu já ia viajar aqui de novo, porque Fecha o não vamos entrar no histórico disso aqui, porque eu vou até dizer que João estava se referindo a si mesmo como evangelista. Enfim, fecha parênteses. O deserto. Uma coisa interessante, assim, já começar, que quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo, né? Foi o Espírito, né, com letra maiúscula, né? Não foi uma, O diabo, o Satanás que levou, né? né? Não, exatamente, não foi a tentação, Foi foi o o Espírito Espírito Santo, o Santo Espírito de Deus, né? que levou O ele para ficar Espírito 40 dias. maiúsculo, que é o Espírito Santo, né? O Espírito de Deus. Então, Marcos aqui também está fazendo referência ao Espírito, embora que o evangelista Lucas seja quem mais fale do Espírito Santo, né? Então, e depois o segundo livro de Lucas, que é os Atos dos Apóstolos, aí é que é mesmo aí a ação do Espírito na O igreja e tudo. Evangelho do Espírito Santo, né? Do Atos dos Apóstolos. Pois é. Então, aqui fala o Espírito, evangelista Marcos, e que leva para o deserto.
E aí, mil referências, inclusive, assim, abre muito bem esse primeiro domingo da Quaresma, né? Falando dos 40 dias que Jesus passou no deserto, um convite para nós também passarmos 40 dias no deserto, entre os animais selvagens. O deserto é esse tempo aí de provação e um tempo também de preparação, de encontro maior com Deus, né? Claro que o deserto também vai ter essa provação, esse aspecto aí da tentação também. E aí um detalhe depois que eu vou comentar, se é durante os 40 dias que ele foi tentado ou foi depois dos 40 dias, né? Tem uma nuancezinha aí, no Evangelho fala aí que ele foi tentado por Hum. Satanás, né? Mas Aqui em então, Marcos voltando não tem a então, referência. Aqui em Marcos ele não fala, né, quando foi, no começo, no fim, durante os 40 dias, mas eu acho que é Lucas, ele deixa bem claro que foi no final dos 40 depois, dias. Mateus e Lucas dizem que foi depois dos 40 dias, mas Marcos aqui diz que foi tentado, né? Os autores aí, os padres da Hum. igreja, falam que seria durante os 40 dias, ou Hum. todo o período do deserto que ele esteve lá, teve tentado, né? Então, E pode se entender é, que também seria depois, né? mas é uma referência também, assim, os padres do deserto, né, todos saíram para o deserto na consciência que iam ser tentados, né? Me lembra muito a história de Santo Antão, Santo Antão, né? Que Santo Antão saía no braço, literalmente, com o Satanás. Mas até nisso, assim, enfim, a gente não tem como duvidar, evidentemente, muita coisa é lenda, mas a gente, né, até porque Padre Pio não é tão tanto tempo atrás, e a gente vê, assim, luta física, né? Mas assim, a luta física contra o Satanás, ela dá no corpo, mas como um reflexo também do jejum, da penitência, do sol quente e tudo mais, assim, não era, né? Satanás é um espírito, né? Até ele eu estou colocando isso porque às vezes tipo assim, pode gerar, e eu vi isso na internet, pessoas estavam com medo de serem atacadas pelo demônio fisicamente. Não, calma, não é assim. alguns foram na história da igreja, Algum, quer dizer que, muito né? poucos que tiveram isso, e olha lá, assim, não é nem, enfim. Mas assim, colocando uma coisa. Disse que Curadas também sofria também os ataques, né? Sofria ataques, mas ele não era atacado diretamente. Crueldade, por exemplo, a gente visitou, eu levei, né, lá na França. Pois E é. tem, tipo assim, pegava fogo, as casas dele pegava fogo, mas ele diretamente ele não tinha. Coitado do Crueldade dormia 4 horas por noite, fazia jejum até não poder mais, então mais difícil mesmo. Mas, assim, uma coisa aqui, confere aqui na Bíblia, pai, mas se não me engano, essa passagem aqui é logo depois de ser batizado, é que o Espírito guiou Jesus para o deserto, não é isso? Exatamente. Aqui de Logo, Mar um foi, detalhe que na liturgia, na tradição litúrgica, não fala, né? O imediatamente depois o Espírito já leva, depois do já batismo, né? foi, E batizou-se e saiu. imediatamente, esse imediatamente aqui na tradução da TEB e na de a Jerusalém fala logo depois, né? Mas a TEB, ele dá essa característica de pressa, de imediato, foi logo depois do batismo, né? Então, Que a referência aqui do Antigo Testamento, passaram pelo Mar Vermelho e depois passaram 40 anos no deserto. Jesus foi batizado, passou pela água e depois foi passar 40 dias no deserto, sendo purificado. E a tentação clara da adoração aos falsos deuses ali, e no deserto o bezerro de ouro. Tem várias coisas assim de tomar a lei, e Jesus não precisava receber a lei, né? Mas assim, ele isso é muito, essa referência é muito, assim, muito visível quando a gente presta atenção de ver que Jesus passou pela água, né? Assim, foi batizado, e o povo de Deus que passou pelo meio do Mar Vermelho como uma prefiguração do batismo é muito clara aqui. E é, aqui. Hum, o livro dos Números fala desses 40 anos que esse povo, né, de cabeça hum, dura tentou. Então, o tempo aí dos 40 anos provavelmente seria o tempo todo de provação, né? uhum. Os 40 anos também, então a aprovação logo depois da.
Eu me lembrei do Salmo 95. 40 anos desgostou-me aquela raça. Exatamente, de 40 anos desgostou daquela raça. Eu disse, eis o povo transviado. Eu me lembro uma vez a gente fazendo as laudes, e aí cantando 40 anos desgostou-me aquela raça. Aí o padre Carlinhos atrás de mim. Ô povo ruim. Ô povo ruim. Precisou 40 anos de tentação para ver se convertia. Nós somos esse povo ruim, assim, aí não se Nós exclua. somos esse povo que precisa de 40 dias, pelo menos, de jejum por 40 anos para ver se a gente se converte. É o convertei-vos aí, que é a segunda parte aí do evangelho de hoje. O tempo se completou, né? Convertei-vos e crede no evangelho, que também é as cinzas, a da quarta-feira de cinzas. Exatamente, né? que é o que a gente diz na quarta-feira de cinzas. Né? Ou então lembra-te que és pó e ao pó retornarás. É engraçado isso. Eu acho que eu já comentei isso. Quando eu era criança, eu lembro muito mais do converter, do lembra-te que és pó e ao pó retornarás do que ultimamente. Ultimamente eu escuto mais converter e creme no evangelho, mas se bem que ultimamente já faz 20 anos que eu saí do Brasil, né? Então, não... Não, mas na liturgia tem as duas opções. sim, Inclusive, sim, sim. a gente comentou isso aí sobre Foi. essas duas alternativas de imposição das cinzas, né? Convertei-vos e crede no evangelho, ou o ministro, né, ou o padre pode dizer, lembra-te que és pó e ao pó retornarás, has de voltar, né, Jó. É. E a coisa interessante é isso aqui nas Américas em geral, né? No Canadá eu lembro que é assim, no Brasil é assim, nos Estados Unidos é assim, que ele bota aqui na testa e deixa a mancha na testa, né? Na Itália, aqui na maior parte da Europa, é em cima da cabeça, ele coloca aqui. Aqui na Áustria, eu não consegui, para mim, perdi, não é preceito, graças a Deus, que eu não estou em pecado, mas não consegui ir para a missa na quarta-feira, mas aqui é aqui também, é na testa também, mas lá na Itália é aqui em cima. Tem a O foto. Papa Francisco recebendo as cinzas na cabeça lá. Mas na Itália a tradição é essa, botar, Tem a jogar aqui em foto cima. na internet agora, na abertura da quarta-feira de cinzas, o Papa recebendo aqui em cima. O ano da oração. Mas aí é o tipo da coisa. Lá vem outro parênteses. O pessoal brincando lá nos Estados Unidos que caiu o Valentine's Day, caiu na quarta-feira de cinzas. Esse ano foi o São Valentim aí, né? Aí o pessoal tá dizendo, agora é a hora, pessoal. Saiam procurando quem tem a marca na testa, porque se você não tem uma namorada, já sabe que é católica aquela ali. É tipo assim, hoje esse é o dia especial de achar alguém. Procure a marquinha na testa e comece. Sim, voltemos ao. Ô, rapaz, Ou procura rapaz, né? a O sua rapaz ou a Maria, né? moça. Não é só a Maria que procura o seu José, não, mas a Maria, o José que está procurando a sua Maria, vai atrás de quem tem a cruzinha na testa. Vai procurando a cruzinha, que essa é certeira. Então, isso aí, o Espírito Vamos lá. levou Jesus para o deserto, né? Aqui no Evangelho de Marcos, ele não diz para ser tentado, mas ele diz que durante os 40 dias, e aí foi E aí tentado foi tentado. por Satanás. Aí vai entrar no nome aí, Satanás, o Satã, o diabo, em contraposição com os anjos que depois vêm servir, né? É Jesus. engraçado. Aí, pai, tá, eu não tinha prestado atenção dessa dicotomia, né? Não, o Satanás vai tentar e os anjos vão servir. Pois é. Então, Satã, quem é o Satã e o Satanás aí? Satã está lá no livro de Jó, que ele chama abreviado, mas é o mesmo personagem, que também vai aparecer lá no Apocalipse, né? Apocalipse 12, também no Apocalipse 20. Ele chama Diabo, Satanás, né? O dragão, a antiga serpente, inclui todos essas entidades de oposição ao plano de Deus, à obra-prima da criação, que é o homem, né? É o Então, divisor. Satanás é esse. Satanás, a tradução seria o adversário, o acusador, né? O diabo é aquele que divide, né? Diabolos, né? O que vem lá do latim. Mas Satã é o acusador, que está lá em Jó também, e também vai estar lá no Apocalipse. Mas, então, Satanás, então, ele vai acusar ou vai ser o adversário de Jesus, né? Então, o primeiro embate de Jesus é aí no deserto, mas, né, a gente já tem comentado que
Evangelho de Marcos, Jesus trava uma luta contra os espíritos malignos, né? Contra Satanás, o demônio, Belzebu e todos os outros. Pois é, o Baal Zebub. Eu lembro do meu professor de Bíblia falando e eu não, assim, para mim eu achei bem interessante. Zebub é mosca. Baal Zebub é o príncipe das moscas, é o deus das moscas, né? E é uma referência ao lixão, né? Exatamente. E aí, Mas aqui, porque não sei se aí na Europa tem lixão, não tem, né? não, aqui não tem mais lixão, Não não. tem lixão, né? Tudo é aterro sanitário. Aqui no Brasil já tem alguns lugares que são mais, né, civilizados, mas em muitas cidades existe essa realidade dos lixões, e aí você vê as moscas e vê, então, essa sujeira, essa... Não, e a referência é a Geena também. O fogo da Geena, lá de... Que a Geena é um lugar físico, concreto, do lado de Jerusalém, onde se queimava o quê? O O lixo. lixo. No lixo tem o quê? Mosca. Então, tá Pois muito é. interligado isso tudo aí. Para o mau cheiro e tudo mais, né? Então, É. lixo era esse vale aí que queimava eternamente, não tinha fim, né? Porque se apagasse, eles queimavam de novo, começava a tocar fogo de novo. Então, né, o Satanás vai Satanas. tentar e os anjos vêm servir, né? Essa tentação aqui no Marcos, no Evangelho de Marcos, ele não fala das três, que lá em Mateus e em Lucas falam das três, que englobam todas as outras, né? Então, essas três tentações são resumo de toda a tentação que Jesus vai enfrentar durante todo o Evangelho, né? E aí Marcos simplifica. Eu vi em algum lugar, e agora eu realmente não sei se era Tomás de Aquino ou foi algum padre da igreja, que fazia a referência das três tentações às três concupiscências, né? E as respostas de Jesus, as três... né? Sim, e as três respostas de Jesus são os três conselhos evangélicos, né? A pobreza, castidade e obediência, e as três concupiscências, né? Do prazer, do poder e do possuir. Mas isso vai ficar para o ano que vem, quando a gente tiver lendo o Evangelho de Lucas. Isso, então aguardem, né? Aguardem os próximos capítulos, os próximos anos aí conosco aí, continuando aí a nossa caminhada. Uhum. Então, Satanás e depois os anjos. Os anjos o serviu. Essa referência dos anjos, né, é interessante também, eu fui pesquisar aqui, né? Os anjos são citados mais no Novo Testamento, claro, mas no Antigo Testamento também já tinha este personagem. O anjo do Senhor, mas se referia propriamente a Deus, né? A Deus mesmo, né? Deus mesmo, né? Mas tem o anjo diferente de Deus, o anjo, né, que conduzia Tobias. Tobias, né? O anjo, no caso lá era o Rafael, mas tinha outros anjos, né, no Antigo Testamento aí que são essa realidade invisível, né? Deus é o criador das coisas visíveis e invisíveis. A gente proclama isso no credo. Então, os espíritos malignos, Satanás e todos os espíritos malignos que seguiram o demônio Satanás são os espíritos malignos. E os espíritos bons, os anjos, né, que são esses servidores de Deus. Os anjos, né, e aí São Tomás vai falar dos coros angélicos, né? Toda a lista. Mas isso aqui agora me remeteu exatamente à criação, né? Você vê as coisas visíveis e invisíveis, exatamente aqui no começo, Jesus sendo o início da nova criação, né? Porque ele está entre os animais, né, Adão, o primeiro homem que nomeou todos os animais. A criação visível. E aí a criação invisível estava ali. Outra coisa que me chamou a atenção agora também é uma coisa, que Satanás fala e os anjos fazem. É interessante notar isso também. Numa época, especialmente hoje, de tanto falatório, né? Tantas coisas, tantas pessoas falando tantas coisas, especialmente nas redes sociais. Os demônios falam, mas os anjos fazem, né? Aqueles que estão, né, em comunhão com Deus fazem mais do que falam, né? E aí me vem Santa Teresa de Calcutá, Santa Dulce dos Pobres e por aí vai. Tantas referências de quem
não falou, mas fez, né? Pois é, isso aí é para nossa oração, é esse subsídio para nossa oração. Nós estamos falando mais e fazendo menos, ou estamos fazendo mais e E falando menos? falando menos, né? Pois é. Pode ser um convite. Multipliqueis as palavras também na oração, Jesus vai falar Não, também. Claro, aí não é uma referência, né, a pessoa não rezar o rosário, porque não vou falar o rosário porque eu falo demais no rosário. Aí como se, o objetivo do rosário nem é esse, mas enfim, nem é falar, né? Vai meditar nos mistérios. Mas isso é algo interessante. Talvez aqui, se você não decidiu ainda a sua penitência da quaresma, talvez calar, né? Talvez calar e fazer. Nossa Senhora do Silêncio, aí, intercessão da Nossa Senhora do Silêncio, para que a gente escute mais, né, e fale menos. Eu acho que é uma Eu boa vejo isso. penitência aí, quaresmal. Falar menos na quaresma, Exatamente. nas redes sociais, né, reduzir aí os... Claro que tem as coisas boas que precisam também, a gente não vai deixar cortar, não, 40 Não. dias sem Instagram, sem YouTube, sem Tem gente nada. que faz, pode ser. Agora, tipo assim, não precisa cortar tudo, até porque nós estamos aqui, né? A gente não tá falando mal só por falar mal. Porque, assim, especialmente nas redes sociais, elas são um instrumento. Elas não são um fim nele mesmo, né? A gente não vai para o Instagram por causa do Instagram. A gente vai para o Instagram para receber coisas, para entender, para aprender, ou para se divertir, para rir, tantos motivos. Mas, enfim, vale a pena também se questionar. Eu vejo algumas pessoas reduzindo o uso das redes sociais, e é bom, a gente faz jejum para ter mais tempo para viver a caridade e a esmola e a oração, né? Assim, então, se você vai passar menos tempo no Instagram, que seja para passar mais tempo rezando, né? Se você vai fazer um jejum de alguma coisa, que seja para lhe dar tempo para fazer a caridade, né? A esmola, esse tripé da quaresma, né? O jejum, a oração e a esmola, no caso, a caridade, né? Eu vou fazer jejum de alguma coisa, eu vou deixar de gastar o dinheiro com alguma coisa para eu poder dar esse dinheiro de esmola. Não é uma economia. Não é assim, vou fazer jejum para emagrecer. Assim, você vai emagrecer, porque se você não come, mas a motivação não é essa, né? É, É uma consequência, evidentemente, né? Tipo assim, agora quarta-feira de cinza, passou o dia sem comer, né? No final do dia eu tava mais leve mesmo, mas claro, você passou quase, você emagreceu, mas não era porque, é. enfim. Pois é, mas a penitência do Instagram ou do YouTube talvez seja de lazer. Se você Hum, está aprendendo, se você está em busca do conhecimento ou da evangelização, aí você não vai diminuir para porque você vai estar na quaresma. Mas se você está buscando, não, é só passeando e outras coisas, aí realmente é esse o questionamento que você tem que se fazer, né? Cada um é uhum, que estabeleça a sua penitência, né? sim. Vamos continuar então. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. O evangelho de Deus, né? O primeiro versículo de Marcos é o evangelho de Jesus Cristo, de Deus, e aqui ele está pregando o evangelho de Deus, né? Então, o próprio evangelista que começa citando como o evangelho de Jesus Cristo, que é a boa nova de Jesus Cristo, a boa nova do Senhor, que é a boa nova em si, e aqui ele está dizendo a pregação do evangelho de Deus, né? O evangelho que Deus enviou, o Pai enviou Jesus para essa boa nova, né? Então, se dá esse entendimento. O enviado de Deus é mais o evangelho de João, né? Que está lá. Deus enviou ao mundo seu Filho único para que todo que nele crê, João 3,16, né? Não pereça, mas tenha a vida eterna. E é o evangelho de Deus aí que Jesus começa a anunciar. Né? É interessante notar, acho que a gente inclusive já falou isso aqui também, né? Que o evangelho, até então, essa palavra grega sempre era anunciada, era a boa nova do imperador, né? A boa Marco notícia que Aurélio, não estava. o imperador mandou um evangelho, nós ganhamos a batalha tal lugar, né? Alexandre Magno, olha, evangelho de Alexandre Magno.
conquistamos a Índia, sei lá. Ele chegou lá, não sei se ele conquistou a Índia, não, mas enfim, ele chegou longe, os Alexandre. Mas aqui é a boa nova de Deus. E qual é a boa nova de Deus? O reino dos céus está próximo. Está ao alcance da mão. Está ao alcance da mão. Está ao alcance da mão. Está aqui, está perto de você. Está próximo, né? O reino de Deus. Convertei-vos e crede no evangelho. Assim, deixe de viver do jeito que você está vivendo e passa a acreditar no evangelho. Isso é uma coisa assim que, especialmente hoje, né? Eu não vejo dentro da igreja não, mas assim a gente vê muito no mundo, assim, as pessoas dizem, não, o importante é ser feliz, o importante é você fazer aquilo que o seu coração está dizendo, mas não é nem o que Jesus diz. Jesus está dizendo, convertei-vos. O que Jesus está dizendo, assim, mude de vida, né? Você está indo nessa direção, saia dessa direção e muda, né? Faça uma conversão à direita, né? Mude de direção e acredite no evangelho. Que o evangelho, o que é o evangelho? Que o reino dos céus está próximo, que assim, que você vai ser salvo porque Deus está perto de você. Mas não é fique do jeito que você tá tudo bem com você, olha, você é lindo. Não, é convertei-vos, né? Agora, isso também, enfim, isso é tão difícil também, né? Porque as pessoas entendem tudo como discurso de ódio. Mas não é o que Jesus disse, né? Diga, o que você ia falar? Não, essa conversão, são as duas faces aí da pregação aí de Jesus, o início aí, a conversão e a fé, né? Então, você se converte e acredita no Evangelho, né? A conversão que você precisa mudar de vida, né? Os 180 graus, ou 360 graus, você continua na mesma direção. Não, mas pode ser 90 também, você pode virar para a esquerda aí. Você está indo assim, você pode dobrar à direita, né? A direita, à esquerda. À esquerda, né? Os 90 aí, mais ou menos 90. Ou 180 para quem estava totalmente errado, você tem que voltar mesmo, né? Mas não pode dar os 360, porque você volta para o mesmo canto e continua indo embora para um lugar que não devia, né? E a fé, né? Então, a conversão e a crença e a fé são duas coisas que devem andar juntas. Então, não basta apenas nos converter, ou basta, né? Porque só você se converter já é muita coisa, mas precisa acreditar também. Quem crê e for batizado será salvo. Aí toda a fé, as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade aí, que São Paulo depois vai dizer, né? Sim, a gente vai mostrar a nossa fé pelas nossas obras, como já disse São Tiago, né? Assim, crer é fundamental, mas você tem que... o caso do fazer é uma consequência muito concreta do crer. Se você acredita e não faz nada... Pois é, o Lutero lá, a reforma luterana sola fide, que não basta crer. Não basta crer, não. Precisa acreditar e cumprir as boas obras, colaborar com a graça. Você não pode simplesmente, né? Não, eu acreditei, aceitei Jesus, estou salvo. Não, e também entra nisso, né? Se eu posso, assim, se eu acredito, mas eu continuo numa vida de pecado, será que eu acredito mesmo? Então. Assim, qual é a vantagem de crer se eu não me converto, né? Ou o contrário. A tem que levar a santidade, tem que buscar uma mudança de vida, porque senão, se for para continuar da mesma coisa, para que Jesus está ensinando? Eu lembro aqui de é um trecho de São Tomás de Aquino, eu não vou saber citar ele ipsiliter, né? Mas ele fala assim que que um comportamento mudado por causa do medo, ele é como uma barragem, que na hora que contar qualquer coisinha, ele explode de uma vez e vai-se embora. Do mesmo jeito é a conversão sem a fé, né? Se você não entende por que você mudou, só mudar não vai adiantar nada, né? E aí tem um pastor protestante aqui no americano que diz assim: Deus tem que mudar teu coração antes de mudar tua roupa. Isso é muito interessante também, assim, porque se você só mudou externamente, mas você não mudou internamente, se Deus não converteu seu coração internamente, mudar a sua face porque mudou sua face. Não, eu agora encontrei Jesus e agora nunca mais vou escutar rock. É melhor você continuar escutando rock.
e deixar Deus tocar teu coração, até você entender qual é o rock que vai e qual é o rock que não vai, do que você simplesmente jogar tudo para cima porque sim, né? Tem que haver uma conversão interna. A conversão interior, que os profetas já no Antigo Testamento, a gente lê essa semana também o jejum que agrada a Deus, é o interior. Né? Se você não estiver mudando, né, que Jesus vai criticar também os fariseus, né, porque eles apareciam, pareciam uma coisa externamente, mas por dentro não eram outras, né? Esqueciam o principal do Evangelho. Então, Essa é a precisa da condenação da conversão hipocrisia. interior. Se não tem essa conversão interior, essa exterior aí é consequência aí. Deveria ser a consequência da mudança interior, né? Uhum. E por isso Também nós ponto temos os... para seu Lexo aí, para sua oração com o evangelho de hoje, né? Pegue seu caderninho e vamos lá, porque, né? E assim, mais um motivo para passar os 40 dias de jejum e oração. Para a gente pedir a Deus para mudar, para crer no Evangelho e se converter. As duas coisas, acho que um pedido não existe sem o outro. Né? Tanto a fé exige conversão, como a conversão exige a fé. Exatamente. Isso aí, uma coisa está sempre ligada à outra. Então, pedir a Deus essa graça aí nessa quaresma de, após os 40 dias, a gente esteja mais próximos de Deus com a oração, né? Amando mais pela caridade, né? E o jejum aí também é mortificado com a sese interior para nos voltar mais para Deus. Então, né, o jejum leva para a oração, que leva para a caridade, que, né, umas coisas estão sempre as três juntas aí, né? As Sempre. três práticas quaresmais. No fim, só a caridade vai ficar, mas por enquanto a gente precisa das outras. Amém? Amém. 30 minutos, mais ou menos, né? Já conseguimos aí chegar ao fim do Evangelho, né? Mas a gente tem aquela meta de não ultrapassar muito, né? Pelo menos a gente está concentrando aí. A gente não esgota todos os pontos do Evangelho de hoje, são 4 versículos, mas teria mais coisas para a gente comentar e rezar com eles, né? E são coisas que a gente pode ter tocado assim, passando, mas você aproveite aí o seu domingo, né? Esse primeiro domingo da quaresma e mergulhe na oração, né? O senhor reza? Vamos rezar então, né? Pedir a Deus essa graça aí desse tempo quaresmal que já iniciamos, né? Iniciamos na quarta-feira de cinzas e ainda temos aí até a véspera do Tríduo Pascal para esse tempo de quaresma aí concluir, né? De domingo a gente não faz a penitência, né? A quaresma, ela não é contada nos domingos, né? Esse é um detalhe também, porque os 40 dias é contado. Se você contar da quarta-feira de cinza até a quarta-feira santa, né? A véspera da quinta, seria mais de 40, mas você diminui os 5 domingos da quaresma e vai dar os 40 dias aí. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, que teu Espírito venha, Senhor, nos ajudar neste tempo quaresmal, que teu Espírito nos conduza, Senhor. Sejas tu mesmo, com teu Espírito, a nos conduzir neste tempo quaresmal, a este tempo de deserto, a este tempo de buscarmos mais a oração, buscarmos mais viver o amor e, pelo jejum, nos apossar desta graça que o Senhor prepara para nós nesse tempo. Que não seja, Senhor, um tempo de simplesmente murmurações, reclamações, porque elas acabarão acontecendo, mas que a gente não se fixe, que a gente não se perca nelas, mas todas as vezes que nós cairmos, nós peçamos esta graça de voltar de novo, converter, voltar sempre para o Senhor. Esta graça de conversão que o Senhor nos chama nesse início de quaresma, desde a quarta-feira de cinzas, nos sendo exortados a converter, e ainda hoje, no Evangelho de hoje, nesse primeiro domingo também, de nos converter. Converte-nos, Senhor, para sermos salvos. É isso que nós te pedimos neste tempo quaresmal. Converte-nos, Senhor, nossos corações. E te pedimos pela intercessão da Virgem Santíssima. Ave Maria,
cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. São José, Rogai por nós e providenciai. Rainha da Paz, Dai-nos a dai-nos a paz. paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com todo mundo que você conhece, para que mais pessoas possam conhecer o nosso podcast e rezar também nos domingos. E sigam a gente no Instagram também. isso, no Instagram não dá para colocar os 30 minutos, mais de 30 minutos, porque ultrapassa aí o tempo, né? Mas o YouTube está aí para você compartilhar aí tanto o Instagram a gente direciona para o YouTube, como também nas outras mídias aí, né? De áudio, a gente está Sim, compartilhando também. sim. Deus abençoe. Deus abençoe. Shalom, até segunda aí no nosso Instagram e no YouTube.